Contadora é um dos livros que mais me deixou chocada e eu quero muito falar com vocês sobre ele, mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes, na verdade três. A primeira vai ser a resenha, onde eu vou falar o que eu achei desse livro sem fazer spoiler, para que vocês não percam a experiência. Depois da resenha eu vou falar de fato para vocês sobre a história, o que eu achei, os pontos que me impactaram, pra gente ter essa conversa para quem já leu esse livro. E no final eu vou mostrar para vocês uma arte que eu fiz, porque eu refiz a capa desse livro e eu fiz através do Ibis Paint e eu tô gostando bastante de refazer capas lá e vou mostrar pra vocês o resultado final no final do vídeo. E se vocês quiserem dominar o Ibis Paint, o link sempre vai estar aqui na descrição. Mas vamos começar a falar desse livro aqui, pessoal. O que dizer dele? É um livro que é da mesma autora de A Empregada. Eu não li A Empregada, mas eu sei que é um livro que impactou muitas pessoas. Um livro que virou um queridinho, muita gente gosta da escrita e lendo A Contadora, eu acredito que eu sei por que as pessoas gostaram bastante da Empregada. A maneira como a autora traz aí as personagens e os capítulos são muito curtos, então é tudo muito rápido, você lê, você daqui a pouco tá mergulhada dentro da história. E ela faz uma maneira, pelo menos na Contadora, ela começa a inserir vocês gradualmente no livro. Então você sabe quem são as protagonistas e os protagonistas, você entende ali o ambiente de trabalho, porque toda a história se passa ali dentro daquele ambiente de trabalho, tem situações fora, mas o ponto central é ali. E as reviravoltas do final são, assim, uma coisa que eu não pude imaginar. Confesso pra vocês que eu tive suspeitas de algumas coisas. Eu falei, acho que isso aqui tá estranho. Talvez isso não seja dessa forma. Mas eu confesso que no final eu nunca teria imaginado que era sobre aquilo. A escrita dela é muito fluida, então com certeza você vai ler esse livro aqui de uma forma bem rápida. E os capítulos são muito curtos e a gente vai vendo sobre a perspectiva de duas pessoas. Então é bem interessante porque quando a gente fala de nós mesmos, a gente fala sobre a nossa perspectiva sobre tal situação. Então a gente olha essa situação, eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, né? A maneira como eu estou contando que eu gravei vídeo pra vocês é diferente da maneira como de fato eu gravei. Vocês estão vendo eu gravando esse vídeo. Então, às vezes eu esqueço um detalhe, ou às vezes eu falo de uma maneira que vai me favorecer mais ou vai me favorecer menos, e vocês que estão em outra perspectiva do que eu estou fazendo aqui, pode ver as coisas de forma totalmente diferente do que eu me vejo. E isso é muito brincado ali naquele livro, porque a gente é apresentada a história de uma maneira X, e à medida que vai se passando, a gente vai vendo as camadas por trás daquela parte superficial que uma pessoa conta. Mas, basicamente, a história conta, né, de uma contadora que ela some. Ela trabalhava num escritório, lá eles vendem remédio, na verdade é remédio estético, sabe, suplemento alimentar? Pra cabelo, unha, pele. E ali, chega um determinado momento, esse é logo no começo, a contadora ela some. E aí toda a história gira em torno do desaparecimento dessa contadora, as teorias, o porquê ela sumiu, o que pode ter acontecido, se a empresa ou alguém da empresa pode estar relacionada ao sumiço dela, o que de fato aconteceu com ela, né? Porque ela sumiu, mas tá bem, tá mal, tá viva, não tá? O que aconteceu? Tem ex-namorado, tem família? Qual que é a parada? Então isso é nos apresentado de uma maneira muito diferente. É uma leitura muito fluida. Esse livro aqui, eu confesso pra vocês que no final principalmente, eu senti muito a vibe Dias Perfeitos do Rafael Montes. Eu não acho que não tem a menor ligação, mas é um livro lançado recentemente. É porque realmente a reviravolta do final do livro me trouxe a mesma sensação que eu tive com o livro Dias Perfeitos do Rafael Montes. E aí eu vou trazer algumas referências de algumas obras que provavelmente, se você gosta, você vai gostar disso aqui. Eu acho que ele tem uma vibe meio da série You. E eu acho que se vocês gostam da série You, principalmente ali na primeira e segunda temporada, a terceira, que é uma das melhores, mas tipo assim, até ali vocês vão gostar. Eu também sinto que ele tem muita vibe Dias Perfeitos do Rafael Montes. Então se você gosta do livro Dias Perfeitos do Rafael Montes, provavelmente você vai gostar desse livro aqui. E também eu sinto que ele tem uma vibe de um livro chamado O Elevador. Não tem nada a ver Elevador aqui, não tem. Mas
O filme Elevador é basicamente um filme onde várias pessoas estão dentro de um elevador, esse elevador para ali. E aí, de repente, pessoas começam a ir de arrasta pra cima dentro daquele elevador. Alguém ali tá fazendo aquilo. A questão é quem é que tá fazendo aquilo ali. E aí, esse filme, eu gosto muito, é o meu favorito, é extremamente profundo. Vou fazer até uma resenha sobre ele, vou reassistir, mas ele é muito profundo. E ele passa muito essa vibe de quem tá fazendo isso é quem parece ser? Ou é a pessoa que você jura e julga que não tá fazendo, sabe? Tem muito essa brincadeira do o que parece realmente é, ou o que parece pode camuflar a real verdade. Mas essa aqui é basicamente a resenha sem spoiler. Ele não tem defeito, mas eu terminei assim o livro, tipo, o que eu vou falar sobre isso, sabe? Tipo, eu não sei se tá certo, se tá errado, se tá... Enfim, ele te deixa meio que em estado de choque, talvez. Mas essa aqui é a resenha sem spoiler, mas agora eu vou falar dessa história de forma mais aprofundada, com spoiler. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a capa que eu fiz inspirada nesse livro aqui. E explicar as referências claramente. Mas vamos pra lá, vamos começar. Pra quem já assistiu o livro ou não se importa com spoiler, a história gira em torno da Natalie e da Dal. A Dal é a contadora e a Natalie é a melhor vendedora que tem ali naquele escritório. Logo quando a Dal ela desaparece, a Natalie percebe o desaparecimento dela, estranho o desaparecimento dela, e isso é explicado porque ela recebeu o e-mail da Dal falando que precisava falar com ela algo muito sério, mas ela não aparece, e no outro dia também não aparece no trabalho, então ela fica, ok, ela queria falar uma coisa muito séria, mas cadê a Dal? E aí ela fica muito incomodada com o sumiço da Dal, e logo ali, trabalhando, mesmo incomodada, ela vê que na mesa dela apareceu uma tartaruga com algo vermelho ali em cima, poderia ser tinta ou sangue, talvez. E ela fica ali, tipo, estranho. Aí, pra complementar mais ainda a coisa estranha, é que em determinado momento ali, a Natalie recebe uma ligação, na verdade, o telefone da mesa da Dal, que é logo ali do lado dela, toca e ela atende e ela ouve a voz da Dal pedindo ajuda. E fica todo aquele clima estranho e aquela coisa de tipo, gente, o que tá acontecendo? Aí, ela começa a ficar preocupada e ela chega a falar pro chefe dela que tava preocupada, que recebeu essa ligação e que ela achava que era a Dal, mas o chefe fica, tá, você tem certeza que é? Podia ser qualquer pessoa, podia ser um cliente, qualquer pessoa. E ela fica, tá, beleza. Mas aí ela fica muito incomodada e ela decide ir na casa da Dal. Ela não sabe exatamente onde é a casa dela, mas ela lembra que uma vez ela deu uma carona, porque o carro da Dal não estava bom, né? Tinha dado algum tipo de problema. E aí ela vai até a casa da Dal, meio que sabendo mais ou menos onde é, porque ela sabia que se ela visse a casa, ela ia reconhecer e é isso que ela faz. Chegando lá, ela tenta entrar, a porta da frente tá trancada, ela bate na porta, ela toca a campainha, ninguém atende. E ela tem a brilhante ideia de ir no fundo da casa pra ver se a porta do fundo também tá fechada. Mas ela fica sempre tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Beleza, ela entra dentro da casa e aí ela começa a sentir uma espécie de pânico, tipo, tá, ok, eu estou invadindo a casa de alguém, mas será que aconteceu alguma coisa? E se tiver alguém aqui? Aí ela pega uma faca pra se defender. E aí ali no primeiro andar não tem nada, ela percebe que tem duas taças, uma taça quebrada e uma outra taça, e ela ainda fica, nossa, mas com quem que a Dal tava bebendo isso aí? Porque ela nunca fica com ninguém, nunca vi ela com ninguém, ela é mega esquisita, e aí às vezes ela fica falando umas coisas tipo, se vocês conhecessem a Dal, você saberia que ela não teria um namorado. Aí a gente eu fico assim, fiquei tipo, tá, ok. Mas aí as coisas vão se aprofundando. Ela vai no segundo andar e aí acaba com tudo, tipo assim, com ela dando um berro. E aí, nessas mudanças de capítulo, de um capítulo para o outro, a gente vê no caso, a Natalie contando a história sobre a perspectiva dela, a experiência dela. Em paralelo a isso, entre um capítulo e outro, a gente tem uns e-mails. Assim, eu vou mostrar pra vocês os e-mails, ó. Uns e-mails assim, ó. São e-mails que a Dal manda pra essa amiga chamada Mia. E nesses e-mails ela conta o que está acontecendo no trabalho sobre a perspectiva dela. Aí a gente fica, ok, beleza. E só que, gente, à medida que esse livro vai avançando, as coisas que a Natalie fala não bate com as coisas que a Dal fala nos e-mails pra Mia. A Natalie fala que tentou ajudar a Dal, tentou fazer a Dal se enturmar, que a Dal, apesar de ser esquisita, fora ali
padrão do que a Nathalie acha que é normal. Ela tentou ser generosa com a Dal. A Dal, por outro momento, né, ela fica contando pra Mia sobre uma versão da Nathalie que a gente não conhece sob a perspectiva da Nathalie. Então a gente fica vendo a Dal falar que eu queria muito fazer amizade, ela começa a tentar agradar a Nathalie. Eu acho uma forma muito esquisita, eu vou deixar isso muito claro. A maneira como ela descreve a Nathalie desde o primeiro dia que ela começa a mandar aqueles e-mails é muito assim, não sei, gente. Ela tipo, ai, ela é linda, o cabelo dela é perfeito, a pele dela é perfeita, o perfume dela é perfeito e ela é perfeita, ela parece legal, que... Não sei, é porque eu não sou assim, eu espero conhecer as pessoas. Então eu achava a Dal bem, sabe assim, bem empolgada, bem empolgada ali. Tipo, nem conheço a menina e ela é perfeita, totalmente maravilhosa. E aí depois a Dal começa a dizer que a Nathalie implicou com ela. Depois começa a acontecer certas coisas que não é legal. Eu achei também a Nathalie, não, a Dal, bem sem noção. Tem uma situação que a Nathalie tá ajudando a amiga a se casar, né? A amiga vai casar e ela tá ajudando os preparativos. E a Dal vira pra ela e fala assim, não, por que você tá ajudando? Você não é casada. E aí a Nathalie tipo, tá, mas eu não preciso estar casada pra ajudar minha amiga nos preparativos do casamento dela. Ela fala, ah, tá bom, mas tipo assim, você não vai se casar, você já tá com 30, eu acho que 30 e poucos anos. E estatisticamente, mulheres com mais de 30 anos não se casam, porque os bons homens já estão casados. E aí você tá ficando pra trás, sabe? Tipo assim, já passou o seu tempo. Eu achei bem sem noção e bem taxativo da parte da Dal falar isso. A Nathalie fica incomodada com a fala dela e ela até chega a falar, nossa, eu não sei por que ela ficou ofendida. Eu só falei a verdade, a estatística. Mas tipo assim, um pouquinho de senso é bom, né? Dal, é bom. Mas mesmo assim, depois dessa situação que ela fala isso pra Nathalie, a Nathalie não gosta da maneira como ela se expressa, as coisas começam a ficar cada vez mais piores. E a gente também descobre, né, uma peculiaridade ali da Dal, que é justamente que a Dal é obcecada por tartarugas. E ela só sabe falar de tartarugas, ela só quer conversar sobre tartarugas, todas as referências dela é tartaruga. Ela justifica essa extrema obsessão dela para com tartaruga, porque ela é muito tímida e ela admira as tartarugas, porque as tartarugas têm uma casa ali que elas podem se esconder caso elas ficam muito envergonhadas. E através dessa característica, ela acabou sentindo ali uma aproximação, sei lá, uma sintonia com tartarugas, e tudo que ela tem é de tartarugas. Óculos de tartarugas, enfeites da casa dela de tartarugas, roupas, tudo tem referência a tartaruga. E aí, toda vez que a Dal ia conversar com a Nathalie, era sempre falando sobre tartarugas. No começo ela até conseguiu, mas com o tempo você começa a perceber que a Nathalie começa a evitar a Dal para que essas conversas não aconteçam. Mas até aí, beleza, pessoas podem ter afinidades ou não. Você pode gostar ou não de uma pessoa, ou querer conversar com uma pessoa ou não. Até aí, beleza. Só que a Nathalie começa aí a gente volta pro presente, né? Que vai... Os e-mails da Dal começam há 3 meses antes da Dal desaparecer. E o da Nathalie é no dia de hoje. Então a gente sabe que a Dal sumiu. Tinha uma grande quantidade de sangue no segundo andar da casa da Dal. E sangue assim que poderia ter, né, demonstrar que ela foi de arrasta pra cima. E aí a gente começa a ver comportamentos estranhos por parte da Nathalie. Porque a Nathalie tem um namorado e trabalha com ela lá no escritório, e ela vira pra esse namorado dela e pede pra que esse namorado diga que os dois passaram a noite toda juntos, sendo que eles passaram até aproximadamente 9 horas, porque a Nathalie disse que tinha um compromisso depois das 9 da noite, não poderia ficar com o namorado dela a noite toda. Ok, se você não deve nada, por que mentir? Ah, mas você não tem um álibi, mas você precisa de um álibi se você é uma pessoa inocente? É meio estranho. Mas aí o namorado dela fala, não tem por que mentir, mas ela convence ele, porque é ela que encontrou aquela situação com um monte de sangue ali e que provavelmente ia sobrar pra ela, e ela não queria passar por isso, porque obviamente não foi ela que fez nada com a Dal, e aí ele topa mentir. Aí, depois dessa primeira vez, ela começa a ficar bastante, né, assim, amedrontada, e o detetive não vai com a cara dela, porque, não sei, ele começa a olhar e falar, tem alguma coisa estranha. Ela já ataca assim, falar da Dal no passado. O detetive fala, tá, a gente não sabe o que aconteceu com a Dal. Por que você tá se referindo a ela no passado? Por que você tá se referindo a ela como se ela não estivesse mais aqui? Porque até então a gente encontrou sangue, mas a gente não encontrou a Dal. Por que você tá... Então ele pega muito nisso e começa a investigar o escritório. E nessa muita coisa começa a decair, porque
os policiais encontram o notebook da Dal e junto com o notebook eles encontram e-mails que a Dal vinha mandando para essa amiga. E nesses e-mails ela alega ter sofrido várias perseguições, principalmente da Natalie. Ela conta uma situação onde tinha uma organização ali para uma festa pré-casamento da amiga da Natalie. E cada uma das pessoas tinham que levar uma comida. Ela levou uns bolinhos com formato de tartaruga. Deixa lá os bolinhos dela na área que as comidas estavam ficando para depois levar, né, pra festa. E aí chega lá, os bolinhos dela somem, ela procura, não acha, pensa, alguém deve ter levado pro escritório, chega lá no escritório, lá onde as pessoas estavam fazendo a festa, e aí ela se depara com a cena de que a Natalie já pula ali na porta, fala, o que você tá fazendo aqui? Ela fala, eu vim pra festa, e ela, você tem que ter trago alguma coisa, ela fala, não, mas eu trouxe bolinho, só que eles sumiram, eu queria saber se eles estavam, ela, não tá aqui, é muito de mau grado chegar assim, nada. E além do mais, não é porque você recebeu o convite que você precisa vir. E antes que ela possa responder, ela fecha a porta e a menina fica pra fora. Aí ela fica muito frustrada, volta novamente lá na cozinha onde estava a comida dela, que ela colocou os bolos, procura pra ver se encontra alguma coisa. E aí, por um motivo, uma forma intuitiva, ela olha no lixo e alguém pegou todos os bolos que ela fez com formato de tartaruga e jogou no lixo. E ela não gosta, ela fica assustada e de alguma forma ela olha e fala, cara, quem fez isso foi a Natalie. E tudo isso é relatado no e-mail. Depois ela conta uma outra situação, onde ela descobre que a Natalie tem um caso com o chefe casado. Depois ela conta uma outra situação no e-mail, onde ela fala que a Natalie fazia bullying com ela, falava que ela provavelmente ela era virgem, ela perdeu a virgindade com uma tartaruga, já que ela é tão obcecada por tartarugas assim. Então, assim, a gente começa a ver a Natalie dizer que ela é uma boa moça, que ela tentou ser a melhor possível pra Dal, mas os e-mails da Dal não bate e incriminam muito a Natalie. E aí a gente vai vendo cada coisa mais bizarra do que a outra. Depois ela também começa a falar sobre a Natalie desviar dinheiro da empresa. A empresa tinha muitos gastos com almoço e a maioria desses gastos era causado por conta da Natalie. E aí a coisa entre as duas, tipo assim, a Natalie não tinha ciência desses e-mails que ela mandava pra amiga dela, porque a Natalie não conhecia a amiga dela. Mas a gente começa a ver que a situação dentro do escritório começa a ficar insuportável. Ela tenta falar pro chefe as coisas que ela vem sofrendo, as perseguições que ela vem sofrendo por parte da Natalie, mas tudo é jogado pra escanteio e ela entende que nada vai ser feito, até porque a Natalie tem um caso com o chefe, então o chefe vai fazer o quê? E o chefe constantemente fala pra ela que ela tem que resolver as coisas com a Natalie, e aí existia reuniões, né, semanais que eles faziam ali na empresa pra toda a questão, e ela começou a receber esses e-mails de reunião, os horários no fim. Então, tipo, sei lá, a reunião era às 10, mandava pra ela que a reunião era às 11. Quando ela chegava literalmente no final da reunião. Então ela descobriu que a Natalie mandava pra ela um horário diferente dos outros para que ela não participasse, e isso estava prejudicando ela. Ok, aí a gente começa a ver uma pessoa falando uma perspectiva da Natalie, e a Natalie sempre muito gentil, muito preocupada com a Dal. A Natalie começa a receber ligações também de uma pessoa que fica ali só escutando a voz dela e não fala nada. E ela começa a achar que essa pessoa pode ter sido a pessoa que fez alguma coisa com a Dal. E ela começa a achar que alguém ali tá tentando incriminar ela. E aí a gente vai ver o decorrer dessa história. No final, né, que é o grande spoiler, a grande reviravolta, que eu fiquei, tipo, chocada, que eu falei, gente, como que pode? A gente descobre que a Dal tá viva. A Dal está viva e o namorado da Natalie é namorado da Dal, na verdade, e que a gente também descobre que a Natalie não é uma pessoa boa, assim, não é a melhor das pessoas. Ela teve uma situação no ensino médio onde ela fez muito bullying com uma menina essa que tinha paralisia cerebral, e acabou indo de arrasta pra cima. Ela mesma providenciou o arrasta pra cima, né, contra a própria vida, por conta de um bullying muito dos babacas que a Natalie fez com a menina, que basicamente foi fazer com que a menina acreditasse que o carinha que ela gostava tava mandando mensagem pra ela. Eles marcaram um encontro e quando ela chega lá, a Natalie tá lá com a amiga pra rir da cara dela, porque um cara nunca ia querer nada com ela, e foi humilhante, foi uma situação muito constrangedora, babaca, e enfim, tudo assim de superficial que vocês podem imaginar. E aquilo ali foi um baque muito grande, porque essa menina já vinha sofrendo muito bullying por parte da Natalie, e aquilo ali foi a gota d'água pra menina se desesperar e fazer aquilo. E aí, o
que acontece? A gente também descobre que a Natalie faz uma corrida em prol de pessoas com paralisia cerebral, porque ela fala que a melhor amiga dela tinha paralisia cerebral e ela faz essa corrida beneficente pra ajudar uma instituição. E depois a gente descobre que, na verdade, a Natalie não era amiga dessa menina. Ela fazia bullying com essa menina, e não só fazia bullying com essa menina, como ela provocou o fim ali da vida da menina. Então você fica tipo, gente... Aí ela justifica tudo isso dizendo que é porque ela queria reparar o dano, o problema, aquilo ali que ela fez de alguma forma. Gente, eu caí igual Pati. Eu falei, tá, vai. Ela era muito nova, né? Eu acho que ela deveria ter sido punida sim, e deveria ter arcado com a responsabilidade, porque ela não sofreu nenhum tipo de censura por conta disso que aconteceu com a menina no ensino médio. Mas quem sabe ela não tá fazendo isso pra, né, mudar as coisas. Mas aí a gente descobre que a Dal era a melhor amiga dessa menina que tinha sofria os bullings por parte da Natalie, e que ela nunca aceitou o fim da vida dessa amiga por conta da Natalie, e que o namorado da Dal é o irmão dessa menina que sofria bullying da Natalie. Aí você fica, gente... E aí, inicialmente os dois se aproximou pra se vingar da Natalie. Com o tempo, o irmão da menina, né, que é o namorado da Dal, começou a querer viver a vida com a Dal e falar, gente, deixa pra lá, a justiça um dia vai ser feita, divina. Mas a Dal falou, não, ela vai pagar em vida o que ela fez com a minha melhor amiga. E aí a coisa começa a ir pra outro nível, onde eles teve a ideia, né, fazer todos aqueles e-mails pra Mia, e você descobre que a amiga tal, que ela manda e-mail, a Mia, é a amiga dela que infelizmente foi de arrasta pra cima, irmã do namorado dela, e que ela fazia todos aqueles e-mails pra contar o que ela passava dentro do escritório com a Natalie, e isso tudo incriminaria a Natalie. Mas fica uma grande névoa se de fato aconteceu daquele jeito, porque nem a Natalie e nem a Dal passa a ser confiável. Assim, por mais que a Dal tinha motivos, o que a Dal falou em todos aqueles e-mails com riqueza de detalhe aconteceu, ou ela fez tudo premeditado pra incriminar a Natalie por uma coisa que a Natalie fez no ensino médio. Foi uma coisa que me deu, assim, eu falei, não dá pra confiar em ninguém. Não dá, não dá. E aí, de fato, a Natalie foi presa, desmascarada na frente de todo mundo. Ela perdeu o amante dela lá, que achou que ela tava roubando a empresa. Ela perdeu amigos, ela foi humilhada, ela foi presa na frente de todo mundo na corrida lá beneficente que ela fazia para amiga com paralisia cerebral. E aí a Natalie conseguiu rastrear a ligação, né, da pessoa que fazia. E aí a gente pede pro namorado dela, até então, né, só o namorado dela, ir até esse local, e é aí que a gente descobre que a Dal tá viva, que os dois namoram, e ele repreende a Dal falando que isso poderia colocar todo o plano abaixo. A Natalie sai, o queridíssimo lá do chefe dela, que não é mais casado, se separou, paga fiança pra ela, ela sai, os dois vai pra lá, uma confusão, um caso de família do caramba, e descobrem que a Dal está viva, mas ela está tentando ir de arrasta pra cima pra incriminar de fato a Natalie, porque precisava de um corpo. Por quê? Encontraram um corpo, galera, e esse corpo foi tido como o da Dal, porque as características eram muito parecidas, era a mesma idade, não tinha dentes pra reconhecer inicialmente, então ia demorar um pouco mais o exame de DNA. Então, eles concluíram que era o corpo da Dal. Mas não era o corpo. E a Dal sabia que em algum momento eles saberiam que não era o corpo dela. Então, ela precisava de um corpo e ela estava disposta a dar um corpo ali para que a Natalie apodrecesse na cadeia. Mas aí tudo cai por terra, a Natalie descobre, o chefe também. A Natalie consegue convencer a Dal antes de pular na água. E fica aquele clima. A Natalie fala o que ela fez, que foi horrível. E aí chega num certo momento que tem outra reviravolta. Eu falei, gente, eu sabia que não dava pra confiar. Eu já estava meio que suspeitando que a Dal estava viva. Eu vou falar isso pra vocês, porque não tinha corpo. Eu comecei a estranhar os e-mails da Dal. Porque a Dal falava tudo que tinha acontecido no dia dela. Tudo que a Natalie fez com mínimo detalhe. E as respostas da amiga dela, Mia, era sempre assim, uma frase, 2 frases, chutando o máximo, 5 frases. Eu falei, gente, que amiga é essa? Sabe? Eu achei estranho. Eu falei, a Dal parece que ela tá conversando sozinha com ela mesma. Olha só. Mas eu não consegui matar a dimensão que era essa história. Porque o que aconteceu, gente? Num determinado momento, a gente descobre que sabe o corpo da menina, mais ou menos com a mesma idade que a Dal? Então, a Dal que, né, na menina. E essa menina era a menina que era amiga da Natalie, que também fazia bullying com a amiga da Dal, que foi de arrasta pra cima.
E você fica chocada. Aí o namorado da Dal não sabia, quando veio essa notícia, reconheceram o corpo e o corpo é de fulana. Aí o namorado da Dal não sabia que era fulana. Quem sabia que era fulana era a Dal. E a Natalie falou, uai, isso aí não era a minha amiga? E ela olha pro namorado da Natalie, da Dal. Quando ela olha pro namorado da Dal, ela vê que ele não sabia de nada. Ele tava tipo assim, tá, mas quem é essa pessoa? Mas a Dal tava tipo assim, tá, me pega. E aí a Natalie fica olhando pra ela e, por fim, a gente vai pro último lance que foi pra mim, assim, que é essa parte do livro, é a parte que eu precisava conversar. E eu não tenho com quem conversar, só eu li esse livro, só eu conheço, eu que li esse livro. Mas, gente, nas últimas páginas, a Natalie tá fazendo mais uma corrida beneficente em prol da amiga. E a Dal meio que se reconciliou, mais ou menos, porque a Dal sabe os podres da Natalie, que é que a Natalie de fato desviava o dinheiro da empresa e outras coisitas a mais ali que ela fez. E a Natalie sabe o podre da Dal, que ela na amiga da Natalie, né? Então, uma sabe o podre da outra, então meio que tipo assim, não, vamos conviver junto. Pra que guardar ressentimento, não é mesmo? Gente, chocada. E aí, a gente vê nessa última página o pensamento da Natalie. E a gente acha, aí a Natalie fala que a Dal não tá mais tão antissocial, que ela e o namorado estão felizes. A Dal ainda deu um piti lá de ciúme com o namorado dela, porque falou, você tava gostando dos beijos da Natalie. E o namorado dela, tipo, você que fez eu ser namorado da Natalie, você é doida. E ela, tudo a Natalie é boa. E meu namorado, ela quer tirar de mim. Então ela entra numa brisa dessa, mas eles se resolvem. E aí os dois ficam juntos, né? Estão felizes, convivendo bem. Não sei como eles conseguiram ali disfarçar ou explicar o fato da Dal tá viva, não é nos dito como isso. A gente sabe que o detetive era responsável, que não tava ali em cima da Natalie. Foi punido porque ele prendeu a Natalie na frente de todo mundo e prendeu sem esperar o exame do corpo sair, que não era a Dal. Então, ele acabou sendo punido. O que eu tive um sentimento muito de injustiça, porque ele tava certo ali, sabe? Tipo... Mas enfim, ele não podia ter feito isso, mas eu entendo o lado dele. Ele até fala que ele sofria bullying, então ele entrou muito nessa parte da Dal, descrevendo os bullying que ele sofria com a Natalie. Mas aí a gente sabendo de tudo isso, nesse finalzinho, a Natalie fala que a Dal tá conseguindo ficar mais sociável, tá equilibrada, tá namorando, tá feliz. Que ela ficou lá com o chefe dela mesmo, o chefe dela se separou, aí ela tava com o chefe, e aí vem a bomba, gente. A Natalie roubava a empresa. Ela fala, eu tive que pegar o dinheiro, parte do dinheiro que eu arrecadei na corrida do ano passado beneficente, e tive que repor o dinheiro que eu peguei da empresa para que o idiota do meu chefe não descubra. E ele olhou superficial, porque se ele tivesse olhado profundamente, ele saberia que ela já tinha pegado outros dinheiro, que ela repôs só do ano passado. Você acredita? E aí ela ainda fala coisas absurdas, tipo, mas tudo bem, graças a Dal se empenhou muito comigo esse ano, a gente conseguiu 3 vezes mais, tipo, muito mais o valor, muito mais pessoas participar da corrida beneficente. Então eu vou conseguir desviar um dinheiro muito maior do que normalmente eu desvio. Mas é aquela coisa, né? Pra manter a minha vida, padrão de vida que eu quero. E também é o mínimo que a menina lá, que era amiga da Dal, que foi de arrasta pra cima, poderia fazer por mim. Você acredita? Gente, eu fiquei assim... O que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? Ela é uma vaca mesmo, a Natalie. A Dal é uma menina que sofreu muito bullying também na infância, uma amiga dela, teve a perda da amiga, mas isso não justifica. Ela desconfigurou o rosto da menina para que ela não fosse reconhecida de início e arrancou todos os dentes. Então assim, gente, a Dal fez isso com a amiga da Natalie e a Natalie ali de boa, sabe? Então, tipo assim, eu achei que essa coisa da Dal se perdeu muito. Se fosse pra continuar naquela palhaçada, ela não deveria nem ter entrado pra fazer essa vingança toda, porque mais fácil ela ter se casado e vivido a vida dela pra lá. A Natalie fazia bullying mesmo, eu acredito que ela fazia bullying com a Dal no escritório. As coisas que a Dal narrava não era mentira, era o que a Natalie fazia. E a Natalie fez coisas pior, né, a amiga dela, que fez a amiga dela não aguentar toda a pressão. Os próprios pais da Natalie sabiam do que a Natalie era capaz. Por várias vezes no livro, a Natalie liga pros pais dela e os pais dela falam, Natalie, como que você teve coragem de fazer isso com essa menina de novo? Aí você fica, cara, o que essa Natalie já aprontou? E assim, gente, acaba o livro assim. Eu não consigo explicar pra vocês o meu sentimento com relação a ele. É por isso que eu quero tanto falar sobre esse livro. Porque
Gente, a Nathalie não pagou por nada. No livro sempre é enfatizado que ela tem uma casa muito cara, que as coisas dela é muito cara, que não tinha explicação, mas ela falava que era porque ela era a melhor vendedora da empresa. A empresa também ferrou com muita gente, os suplementos alimentares mais faziam mal do que bem para essas pessoas. Não deu nada, a empresa continuou girando, a Nathalie continuou lucrando, desviando, continuou com aquela corrida beneficente patética que ela usa como amiga dela que ela ajudou, mas ela desvia parte desse dinheiro, então ela ganha dinheiro em cima de uma coisa ruim que ela fez. A Dal ficou ali, tipo assim, meio à mercê também da Nathalie, porque ela também fez uma coisa que a Nathalie sabe. Então, se uma entregar a outra, as duas se dão mal. Que mundo justo! Eu fiquei com um sentimento assim, de tipo, que mundo injusto, que situação injusta. Mas é isso, vou mostrar aqui pra vocês agora, no final, como que eu refiz e vou explicar as referências da capa que eu refiz com vocês no Ibis Fenty e bora lá. Pessoal, essa aqui é a capa que eu refiz. Eu coloquei um negocinho de anjo, mas com um tom mais vermelho, uma coisa escorrendo. E pode ser sangue. Eu fiz uma asa, porque, gente, a Nathalie, ela é um anjo, né? Ela é um anjo, é o próprio Lúcifer. Porque, tipo assim, é um anjinho, ela sempre é boa, ela é sempre maravilhosa, é tão galera. Ela tenta tanto ajudar o próximo. E não é bem assim, sabe? Vive ali na coitadolândia quando ela precisa. Eu achei ela extremamente perigosa, achei ela extremamente venenosa. E ela, inclusive, vende muita coisa porque ela seduz ali os clientes, sabe? Enfim, é péssima. Então eu coloquei uma asinha de anjo. Em cima eu coloquei na frente, né, a contadora, que é o nome do livro. Eu mudei a fonte, eu só coloquei uns negócios escorrendo ali, né? Porque é aquela coisa que tem muito mais coisa por trás, sabe? Enfim. E aí eu coloquei o nome da autora. Essa aqui foi eu refazendo a capa do livro A Contadora. Essa aqui é a história. Eu fiquei chocada. Eu não consigo dar a minha opinião pra vocês sobre isso. Eu não sei, eu gostei muito. O livro é muito envolvente. Os capítulos são curtos. A história você já vai estar envolvida, querendo ir pro final pra saber o que aconteceu muito rápido. Então eu comi esse livro com... Eu acho que eu li ele em 3, 4 dias. E olha que eu gravo, eu tenho um monte de coisa pra fazer, enfim... Todo o tempo que eu tinha, eu tava lendo esse livro. E, gente, eu não consigo ter uma opinião sobre isso. É bizarro tudo que aconteceu. Eu não acho que a Dal seja muito inocente também, pelo que ela fez. Mas eu acho que a Nathalie... Sei lá, eu fiquei com aquele sentimento de injustiça pela amiga da Dal, sabe? Tipo assim, não vai acontecer nada com a Nathalie. A Nathalie não vai pagar pelo que fez na amiga no ensino médio. Ela não vai pagar por... Não vai. E é isso. Comentei aqui o que vocês acharam. Essa aqui é a minha resenha. Spoiler pra quem lê o livro, é uma conversa mesmo. Eu amo assistir vídeo de pessoas contando o que acharam, a história, como que foi. E deixo aqui a minha resenha, pretendo fazer mais, tô lendo pra caramba. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Fala aqui de 0 a 10 que nota merece essa capa, porque eu tentei pegar as referências, as coisas do livro, que nada é o que parece. E é isso. Até o próximo vídeo.